Confie na promessa de Deus e siga em frente. Vê, o Senhor, teu Deus, te deu esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21. A vida é repleta de desafios e oportunidades. Muitas vezes, nos encontramos diante de decisões importantes e por mais que saibamos que Deus tem o melhor para nós, a insegurança e o medo podem nos impedir de avançar. A Bíblia está cheia de histórias que mostram como Deus guia seu povo e cumpre suas promessas. No entanto, para que essas promessas se tornem realidade, é necessário agir com fé e coragem. O versículo que estamos estudando nos ensina que Deus já preparou as bênçãos, mas cabe a cada um de nós dar os passos necessários para tomá-las para si. Essa mensagem não era apenas para o povo de Israel, mas também para todos aqueles que confiam em Deus. Seja qual for o obstáculo à frente, a ordem do Senhor é clara. Não temas e não te assustes. Ele está conosco e nos fortalece para conquistarmos aquilo que Ele já nos entregou. Vamos aprofundar essa passagem, entender seu contexto e refletir sobre como aplicá-la em nossa vida. O livro de Deuteronômio é um grande discurso de despedida de Moisés ao povo de Israel, pouco antes de entrarem na terra prometida. Nele, Moisés relembra os acontecimentos que marcaram a caminhada pelo deserto, destacando as promessas e os ensinamentos que Deus havia dado ao povo. No capítulo 1, Moisés recorda a ordem que Deus havia dado para que os israelitas tomassem posse da terra de Canaã. Deus já havia preparado tudo para eles, mas a conquista dependia da fé e da obediência. No entanto, quando os espias foram enviados para examinar a terra, conforme descrito em Números, capítulo 13, a maioria voltou com um relatório pessimista, dizendo que os habitantes eram gigantes e que seria impossível vencê-los. A consequência dessa incredulidade foi severa. Deus determinou que aquela geração incrédula não entraria na terra prometida. Eles vagaram pelo deserto por 40 anos, até que uma nova geração estivesse pronta para confiar e avançar. Agora, Moisés estava diante desse novo povo, lembrando-os da promessa e incentivando-os a não cometerem os mesmos erros do passado. O versículo 21 é uma chamada à coragem. Deus já havia entregado a terra a eles. Tudo o que precisavam fazer era confiar e agir. Esse episódio da história de Israel tem muitas lições para a vida cristã. Quantas vezes Deus já preparou algo para nós, mas ficamos paralisados pelo medo? O povo de Israel viu os milagres de Deus no Egito, testemunhou a abertura do Mar Vermelho e recebeu provisão no deserto. Mesmo assim, quando chegou a hora de tomar posse da promessa, muitos hesitaram. Isso mostra que não basta apenas ver o agir de Deus. É necessário crer e agir. O versículo ensina 3 lições importantes. 1. Deus já preparou a bênção, mas é necessário agir. A promessa de Deus para Israel não era algo distante ou incerto. Ele já havia dado a terra a eles. No entanto, essa promessa não significava que eles ficariam de braços cruzados esperando. Eles precisavam se levantar, caminhar e conquistar aquilo que Deus lhes havia concedido. Isso também acontece na vida espiritual. Deus tem planos e propósitos para cada pessoa, mas para que eles se concretizem, é necessário agir com fé. Muitas pessoas oram por mudanças em suas vidas, mas não tomam atitudes para que essas mudanças aconteçam. A fé exige ação. 2. O medo e a dúvida podem impedir a conquista. Os israelitas perderam 40 anos no deserto por causa do medo. Eles estavam tão focados nos desafios que esqueceram do poder de Deus. O medo os impediu de entrar na terra que já era deles. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Quantas oportunidades são perdidas por medo do fracasso?
Quantos sonhos deixam de ser realizados porque alguém não se sente capaz? Deus não quer que ninguém viva paralisado pela insegurança. Ele nos fortalece e nos capacita para enfrentar qualquer desafio. 3. Deus está no controle e nos fortalece. A última parte do versículo diz: não temas e não te assustes. Deus sabia que os israelitas enfrentariam batalhas e dificuldades, mas ele estava garantindo que estaria com eles. Da mesma forma, cada pessoa enfrenta momentos difíceis, mas, independentemente das circunstâncias, Deus continua sendo fiel. A confiança nele nos dá força para seguir adiante, mesmo quando os desafios parecem impossíveis. Aplicação para a vida cristã. Este versículo nos leva a refletir sobre algumas questões importantes. Existe alguma área da vida em que Deus já mostrou um caminho, mas o medo tem impedido de avançar? Há promessas que ainda não foram tomadas posse porque a insegurança falou mais alto? Como fortalecer a fé para agir com confiança naquilo que Deus já preparou? Deus nunca nos chama para algo sem nos capacitar. Se Ele deu uma promessa, também dará os meios para que ela se cumpra. Isso não significa que não haverá dificuldades, mas significa que Ele estará presente em cada etapa do caminho. Jesus reforçou essa mesma verdade no Novo Testamento. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. As dificuldades são reais, mas a vitória já está garantida para aqueles que confiam e seguem em frente. Se há algo que Deus colocou no seu coração, seja um propósito, uma mudança ou uma nova fase da vida, não permita que o medo paralise. Confie no Senhor e avance com coragem. A história de Israel nos ensina que Deus já preparou promessas e bênçãos, mas cabe a cada um confiar e agir. O medo e a dúvida podem tentar nos impedir, mas a fé deve ser maior. A ordem de Deus permanece a mesma. Não temas e não te assustes. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. A única coisa que Ele pede é confiança e ação. Que esta mensagem fortaleça o coração de todos, para que possam caminhar em fé, sabendo que Deus é fiel e nunca abandona aqueles que confiam nele. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos porque Tu és fiel e cumpres Tuas promessas. Dá-nos coragem para seguir adiante, confiando na Tua direção. Ajuda-nos a vencer o medo e a insegurança que tentam nos impedir de avançar. Ensina-nos a ouvir a Tua voz e a obedecer aos Teus mandamentos. Fortalece-nos diante das dificuldades, lembrando-nos de que Tu estás sempre conosco. Que possamos viver com fé, tomando posse das bênçãos que preparaste para nós. Guia nossos passos e dá-nos sabedoria para caminhar segundo a Tua vontade. Louvado seja o Teu nome hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.